que o presidente brasileiro disse ter ficado assustado com a declaração de Nicolás Maduro, de que haveria um banho de sangue caso ele perdesse as eleições na Venezuela, que estão marcadas para acontecer, inclusive, no próximo domingo. Lula disse que Maduro deve aprender que quando se perde uma eleição, é preciso respeitar o resultado e ir embora. Lula destacou ainda que o Brasil vai enviar observadores e o assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, vai acompanhar o processo eleitoral do país. A gente também separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei no telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Aí, a manifestação do presidente brasileiro. Alan Gani surpreso com as falas de Lula? Surpreso, né? Hoje é um dia histórico. Eu vou elogiar aqui o presidente 2 vezes, né? Então, 2 falas acertadas. Então, de novo, ele passou o recado de uma maneira muito polida, muito cordial, dizendo que é um absurdo, né? Um banho de sangue, porque no final das contas, o que o Maduro está falando abertamente é uma ameaça. Olha, se eu perder a eleição, pode ser que eu endureça contra a população. A gente sabe ao longo da história como é que ditadores reagem. Ou dão um tiro na própria cabeça, ou se matam, ou matam a população, né? O que é ainda pior. Então a fala foi correta, passou o recado que o Brasil apoia uma eleição transparente na Venezuela. Pois é, as eleições acontecem no próximo domingo e o presidente Lula reforçou que irá enviar observadores brasileiros para acompanharem um processo eleitoral. Celso Amorim será o chefe, o comandante dessa comitiva. Delegado Palumbo também surpreso com o posicionamento do governo brasileiro, acertou na afirmação? Acertou novamente, também estou muito surpreso. É raríssimo eu elogiar o presidente, mas dessa vez a gente tem que dar a mão palmatória. Ele agiu mais uma vez com diplomacia como um estadista. Agora, a única forma da Venezuela voltar a ser o que era antes é Maduro sair do poder, é isso. Ele tem que sair de qualquer jeito. O que a gente não pode aceitar e compactuar é que o governo brasileiro ajude este ditador. Qual é a finalidade dele mandar 2 observadores? Será que não seria para passar um pano depois? Ou se eles observarem alguma irregularidade, eles vão denunciar? Eu não acredito nisso, acho que é uma hipótese pouco provável. Para mim, estão mandando lá para falar, olha, estamos fazendo alguma coisa, as eleições foram limpas, como todo mundo sabe que não vai ser. A começar pela cédula, onde a cara do Maduro aparece 5 vezes e dos seus opositores aparece 1, 2 vezes, no máximo. Então, ele agiu bem nessa fala, mas eu não acredito nas boas intenções de mandar observadores lá para ver a legalidade do processo eletivo da Venezuela. Pois é, quem nos acompanha por imagens pode observar justamente a cédula eleitoral que os venezuelanos vão registrar o voto no próximo domingo. É como se fosse uma folha de sulfite deitada, tem uma porção de quadradinhos com os símbolos dos partidos em cima e as fotografias dos candidatos. É evidente a grande quantidade de vezes que aparece a fotografia de Nicolás Maduro. Curiosamente, a produção acaba de me passar, são 13 vezes. Eu estava contando. Por 13 vezes aparece a fotografia de Nicolás Maduro. São 4 linhas de quadradinhos. A primeira inteira é o Nicolás Maduro, de lado, com o seu bigode e um paletó azul. Ou seja, dificilmente alguém vai errar a foto de Nicolás Maduro. Agora, Dávila, você acha que não pode ser um problema o Brasil enviar observadores internacionais? Porque Maduro não pode se utilizar disso para chancelar a vitória, ainda que ela seja fraudada, por exemplo. Aquela coisa, nos bastidores, ele altera o resultado e afirma para a população que se saiu vencedor do processo eleitoral e ainda utiliza os observadores internacionais para passar pano e ratificar essa decisão do tipo, olha, foram eleições limpas e transparentes, eu saí vitorioso, sei lá, 75% dos votos, inclusive o Brasil está de prova, sabe aquela coisa? Tem toda a razão, aliás, novamente aqui a bancada, nossa, unânime, concordando com a fala do presidente Lula, é isso mesmo, ele agiu
de novo, como chefe de Estado, alertando, porque a Venezuela não pode se tornar um banho de sangue se Maduro perde a eleição. Agora, você tem toda a razão. Essa história de votação tem que ser esses organismos internacionais, suprapartidários, justamente para poder ter independência. Porque se só manda o brasileiro para lá e tem fraude, o que o Brasil vai fazer? Levanta a mão e fala, teve fraude? Esse é o problema que nós não podemos tolerar. Tá certo. Dávila vai lubrificar a garganta. Comentaristas falam muito aqui no programa de televisão, é preciso tomar uma água. Claro que a gente vai seguir fazendo as reflexões importantes sobre o processo eleitoral na Venezuela. O presidente Lula disse ter ficado assustado com aquela fala de Nicolás Maduro, dizendo que se ele não se sair vitorioso, poderia acontecer ou uma guerra civil ou então um banho de sangue na Venezuela. Você quer concluir seu raciocínio, Dávila, por favor? Não, exatamente isso. Essas organizações internacionais é que devem estar presentes na Venezuela. Agora, Maduro proibiu todo mundo de entrar na Venezuela para averiguar se a eleição é limpa ou não. Então, tá na cara que é uma eleição fraudulenta feita para legitimar o mandato de um ditador. E aí qual é o dia seguinte do Brasil em relação a isso? Vai tolerar? Vai enfrentar? Então, é hora do Brasil começar a ter um certo distanciamento dessa história de Venezuela, e a fala do presidente da República indica muito esse caminho. Então, o Brasil não deveria mandar nenhum representante para averiguar ou para legitimar uma eleição fraudulenta, que nós já sabemos que é fraudulenta. Porque se fosse uma eleição livre, por que Maduro não aceitaria a fiscalização de organismos internacionais? Por que não faria uma convocação ali de pessoas suprapartidárias para seguir o rito da eleição? E também tem um outro ponto. O êxodo da população venezuelana significa que a gente tem mais de 20% da população venezuelana que está fora da Venezuela. E certamente esse voto é contra o Maduro. Ninguém vai votar, ninguém saiu da Venezuela para votar no Maduro. E essas pessoas estão tendo dificuldade para se registrar nos consulados. Você viu lá filas gigantescas e não conseguem se registrar. Então, assim, é uma eleição fraudulenta em todos os lados. E mesmo com fraude, Maduro está morrendo de medo de perder a eleição. Então, é hora do Brasil ter esse certo distanciamento e não ter nenhuma atitude de legitimar uma eleição fraudulenta. Por isso, enviar representantes para essa eleição domingo na Venezuela é um erro da política externa brasileira. Pois é, o Dávila levantou um ponto importante, né, Alan Gani? A possibilidade desse processo eleitoral ser fraudado, distorcido, beneficiar Nicolás Maduro, uma grande possibilidade de que isso aconteça, os observadores brasileiros por lá, e de que maneira o Brasil deveria se posicionar, o que está ao alcance da diplomacia, caso identifique algum tipo de distorção, de irregularidade nesse processo eleitoral? Olha, tem que se posicionar. Aí o interesse da sociedade brasileira, o interesse do Estado tem que falar mais alto. E não é o interesse ideológico por uma proximidade, um afinamento ideológico com o regime de Nicolás Maduro. Caso contrário, o risco político é muito alto, porque caso haja verificadores do Brasil lá atestando que a eleição ocorreu de maneira transparente e depois vier à tona que não foi bem assim, como é que fica todas essas instituições aqui no Brasil e o próprio governo brasileiro? Então, é um risco muito alto para o governo brasileiro e para essas instituições. Então, tem que agir de maneira técnica e se identificar alguma fraude que se fale logo, caso contrário, isso vai se voltar contra essas instituições e o próprio governo. Pois é, para fechar esse giro, delegado Palumbo, caso alguma irregularidade seja identificada pelos observadores brasileiros, qual deve ser o posicionamento da nação, do Brasil, da diplomacia brasileira? Denunciar, mas eles não vão fazer isso. Eles vão passar pano, eu tenho certeza absoluta disso, que eles não vão denunciar. Como o Brasil já vem passando pano para a Venezuela, para esse ditador, há muito tempo. Ele é um criminoso, ele tem que ser preso. Ele é um narcoditador. Ele não devia ter nem estar concorrendo. Aliás, o grande receio dele é que se ele perder, que eu acho muito improvável, gostaria muito, mas eu acho improvável, é dele ser preso. Pois é, e várias pessoas entendem que para resolver a situação da população da Venezuela, Dávila, lideranças deveriam pensar numa saída honrosa para Nicolás Maduro.
Quais seriam os caminhos mais adequados para ele sair do poder, mas ao mesmo tempo não pegar uma cana nos Estados Unidos? Aí tem duas saídas importantes. Primeiro é do próprio Maduro. Ele tem que morar lá em Cuba, na Nicarágua, qualquer outro país desse que o receba, porque dificilmente ele conseguirá ir para um país democrático, entendeu? Então, porque todos esses processos, como criminoso, narcotraficante, estão pendentes sobre ele. E, evidentemente, ele tem que ficar longe da justiça, porque o delegado Paulo sabe muito bem, está lá na Interpol procurado. Se ele for para a Espanha, pega ele na Espanha e prende. Não tem esse negócio de dar asilo e escapar da justiça, né? Agora, se ele for para Nicarágua, se ele for para Cuba, tal, para esses lugares, tudo bem, porque aí ele vai ficar intocável da justiça. Então, o primeiro é a questão Maduro. A segunda, e essa é mais complicada, é as Forças Armadas, porque certamente tem muita gente nas Forças Armadas que são cúmplices nessa história toda, nessa bandidagem, nesse esquema do Maduro. E aí como é que faz? Porque Maduro salva a pele e o que acontece com... Outro dia eu estava vendo um número interessante. O Brasil tem hoje 140 generais. Venezuela tem como assim 2.000. Tá todo mundo no esquema. Então, assim, é um esquema que já permeou o aparelho das Forças Armadas, do Estado. Então, esse narco-Estado não é só mais o ditador que é, na verdade, o dono do monopólio do tráfico de drogas. Não, ali está todo mundo dentro. Né, e aí, como é que é o salvar a pele dessa outra turma? Então, eu acho que e essa questão é muito mais complexa, porque não dá para você exilar todo mundo das Forças Armadas. As Forças Armadas não vão abrir mão assim facilmente, né? E certamente tem uma ala correta dentro das Forças Armadas da Venezuela. E aí como é que vai ser numa anistia, o dia seguinte disso? Como é que vai ser o dia seguinte disso? Então, assim, me preocupa muito o esquema que foi montado desse narco-estado que vai para os cúmplices de Maduro, não para Maduro unicamente para ele. Então, assim, eu não sei como resolver essa questão em tão pouco tempo, porque a gente está falando que a eleição é domingo, 28 de julho, ganhou a oposição, o que acontece? Qual é a saída honrosa para Maduro, que pode arrumar, eu acho que um lugar lá em Cuba ou na Nicarágua para ele viver, mas e o resto que está contaminado? Pois é, vários dias até as eleições do pleito venezuelano, a gente vai trazer as várias ponderações e reflexões e os aspectos que estão conectados às eleições da Venezuela. Agora, vocês que nos acompanham perceberam ao longo das últimas eleições no Brasil e também em outros países aqui da América Latina, quando um candidato queria se referir à possibilidade daquela localidade ficar numa situação péssima, fazia uma comparação com a Venezuela ou alguma coisa do tipo. Falavam, se vocês querem que esse país se torne a Venezuela, então não vote em candidato A ou candidato B. Olha que interessante essa notícia, porque Nicolás Maduro, ele voltou a atacar o presidente da Argentina, Javier Milei, durante um comício de campanha. Ele usou o evento para criticar Milei, que está em evidência por conta das suas propostas econômicas e políticas. O venezuelano, que enfrenta muitas dificuldades eleitorais, chamou Milei, eu vou abrir aspas para falar de Maduro, chamou Milei de nazista e fascista, fecho aspas, e também o acusou de atacar os trabalhadores. Maduro também fez um apelo aos seus seguidores, questionando se eles querem que a Venezuela se torne um desastre social como a Argentina, sob a gestão de Javier Milei. Ou seja, Alan Gani, o Maduro está dizendo para a população, ou pelo menos para os seus apoiadores, aqueles que estavam ali no comício, vocês querem que a Venezuela se torne uma Argentina? Querendo comparar como se a Argentina fosse um país muito ruim. O que a gente pode refletir sobre essa indagação de Nicolás Maduro? Olha, sobre todos os aspectos econômicos, de segurança pública, de saúde, de educação, a Argentina está muito à frente da Venezuela. Teve ano na Venezuela que a inflação chegou a 130.000%, e depois 50.000%. Se a gente pegar o acumulado, porque a inflação sobre inflação, né, é igual juros sobre juros, é uma coisa que chega ali na casa de 1.000.000% ao longo dos últimos 10 anos. A queda do PIB é da ordem de assim 20%, 30%. Veja que numa pandemia que foi próximo de 4, o estrago que foi, ou nos governos
Dilma, né? Aquelas 2 quedas consecutivas de PIB, né? Ali próximas de 4% também, foram muito severas para a sociedade brasileira. Agora, Caniato, a gente está falando de 4. Imagine 20, 30 e queda em cima de queda. É a destruição absoluta de um país, é a miséria total, né? É a falência da saúde, a falência da educação, é uma falência de segurança pública. A Venezuela é um país perigosíssimo. Então é uma baita mentira, como todo ditador faz, mente descaradamente. E lógico, aí ele mente também dizendo que o Milei é nazista e fascista. Quer dizer, o primeiro nazista e fascista que defende enxugamento do Estado, liberdades individuais, liberdade econômica, é o primeiro ser. Agora, o Maduro, esse sim, é comunista, socialista, porque este defende o Estado grande, a socialização dos meios de produção, o controle absoluto da sociedade pelo Estado, não há nada fora do Estado, é tudo para dentro do Estado. Aliás, socialismo e fascismo são irmãos siameses. A fala pode ser para ele. Você, delegado Palumbo, o discurso de Nicolás Maduro alertando a população que vote nele, porque se o outro candidato, o adversário vencer, a Venezuela poderia se transformar em uma Argentina. Que bom que se transformasse numa Argentina. É um fanfarrão, mitomano, acredita na própria mentira, acusa os outros daquilo que ele é. Isso aí é fruto do desespero, ele está completamente desesperado, com medo de perder as eleições, ir para a cadeia, ir para o chilindró. E não acho difícil ele vir aqui pedir asilo para o governo brasileiro, não, e também não acho difícil o governo dar o asilo para ele. Ele deveria ser preso. Quando ele veio para cá, para o Brasil deveria prendê-lo e não colocar um tapete vermelho. Afinal de contas, 94,5% da sua população está literalmente roendo o osso, morando e vivendo na mais absoluta miséria. E aí ele vem se comparar à Argentina. A Argentina não está bem, mas ela está em um processo de evolução, de sair da crise, graças ao trabalho do Milei, que fez exatamente aquilo que tem que se fazer, como bem falou o Alan Gani, enxugando a máquina, cortando gastos, cortando benefícios. Ele não. Enquanto o seu povo rói osso, ele vai para outro país comer uma das carnes mais nobres e mais caras do mundo. Você, Dávila, para a gente fechar, as falas do presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mas eu queria também, se você puder fazer uma reflexão sobre essa disputa eleitoral na Venezuela, porque muitos indicam que existe, sim, chances reais dele perder esse pleito. É verdade. Aliás, ele acabou de ajudar o candidato da oposição, porque dizer que a Venezuela pode virar uma Argentina, ele já ajudou a eleger o candidato da oposição, porque é exatamente o que é o sonho do venezuelano, é não ser mais uma Venezuela. Aliás, Maduro vai para o livro dos recordes, para o Guinness, como o maior produtor de miséria do mundo. Nunca um governante produziu tanta miséria num prazo tão curto. Então ele vai para o Guinness, lá, esse lugar está garantido. E isso é a prova do que o socialismo faz. O socialismo transforma, sabe o quê? Riqueza em pobreza e transforma pessoas da classe média em miseráveis. É isso que ele fez na Venezuela. 90% da população da Venezuela hoje vive abaixo do nível da pobreza. E 20% da população, mais de 20%, deixou o país. Você imagina o que é o êxito? Você não tem nenhum indicador melhor para mensurar como as pessoas desacreditam o seu próprio país quando 20% da população vai embora. É um negócio inacreditável. Então, assim, Maduro é assim, chegou a sua hora, acabou, sabe? Acabou o negócio. Agora você vai ter que passar o poder para a oposição e você terá dias difíceis. Mas nenhum dia é tão difícil quanto a miséria, o rastro de miséria que ele deixou na Venezuela. Porque isso vai demorar anos para reconstruir. Reconstruir um país que foi um dos países mais ricos da América do Sul.